Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender. O programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje recebemos Valdemir dos Santos Lima, mais conhecido por Japonês, subsecretário de Obras, Viação e Transportes aqui de Teutônia. Bem-vindo, Valdemir, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Tudo bem, a gente está aqui para trocar ideias, para conversar um pouco sobre o Valdemir, sobre o japonês, então, e... Bom, é isso que a gente quer saber de começo já. Conta um pouquinho da tua história, tu és natural de onde? Eu sou natural de Seberi. Então, eu vim para cá com 12 anos de idade. O meu pai era um agricultor, então, né, meu pai e minha mãe eram agricultor. E devido às dificuldades do trabalho na roça, meu pai estava com problema de coluna e coisa, então ele achou melhor, então, procurar algo diferente para fazer, que não fosse tão judiado para ele, então. E ele então veio para a cidade e a gente veio junto, todos os filhos, a gente é em 4 irmãos, então, né? Uma irmã e 3 irmãos. A gente veio para cá e desde dos 14 anos, então, comecei a minha vida trabalhando, né? Ajudando em casa, ajudando os pais, e a gente tá até hoje nesse município que acolheu a gente também. Na verdade, tinha uma irmã do meu pai que morava aqui e ele tinha vindo uma época para construir uma casa para ela, que ele também era carpinteiro, né? Daí ele veio construir essa casa para ela e gostou do lugar, então, né? E daí já foi um ponto de motivação para ele, até por conhecimento da irmã e tudo, né? De ter vindo então embora para cá. Bom, você disse que começou a trabalhar com 14 anos. Acredito que quando você estava lá em Seberi com 12 já ajudava em casa também. Sim, com certeza. Na verdade, sempre na lida da roça, né? Um pouco mais estudava, ideia num período, no outro período ia aos poucos também na roça, ajudar o pai, né, e a mãe com os afazeres da lida do campo, então. E depois, com 12 anos, até quando a gente chegou aqui, eu trabalhava meio turno como servente de pedreiro, trabalhei um tempo dando uma mão, serviços mais leves, até porque não tinha muita força para tanto, né? Mas tudo se encaixou com o tempo. A partir dos 14 anos, você trabalhou com o quê? Eu trabalhei em calçados, na Calçados Blip, trabalhei 6 anos, aí depois fiquei um período, saí se eu não estou enganado, em 96. Aí fui para Couros Bom Retiro, que é o Curtume, em Canabarro. Trabalhei mais 2 anos e pouco. Depois trabalhei 10 anos com metalúrgica. Depois vários outros serviços, né? Por último, eu tinha uma equipe de montagem que montava equipamentos agrícolas na Ales Gut, Comércio e Representações Agrícolas, ali na Avenida. Trabalhei 13 anos ali com eles. Até então, vim trabalhar na prefeitura, então, como subsecretário. Quando começou o teu envolvimento com a política? Ele começou praticamente em 4 anos anteriores à eleição, né, a última eleição. A gente começou a ver que, de certa forma, deveria se envolver na política, até porque hoje a política, ela, de certa forma, ela está no teu dia a dia, né? Em tudo que tu vai fazer tem política. E eu acho que a gente não tem que só reclamar das coisas, a gente tem que tentar fazer algo para tentar ajudar ou melhorar, nem que seja na tua comunidade ou aonde tu vive, mas tu tem que fazer algo para tentar fazer melhor, então. E eu acho que deixei de criticar um pouco e fui tentar ajudar mais também. Trabalho desde meus 14 anos na comunidade, sou bastante envolvido no Atlético Gaúcho, no loteamento 8 lá, passei por todos os setores do clube, então, desde jogador até depois dirigente, técnico, presidente, vice-presidente, tesoureiro. Então, a gente viveu um pouco de tudo assim para tentar ajudar a comunidade. Daí nisso veio o envolvimento com a política, né? E acho que foi uma fase boa assim que eu tive, que eu tô tendo na minha vida, não só hoje por estar trabalhando dentro da prefeitura, mas acho que tu começa a aprender várias coisas sobre política, que até então a gente tem um conhecimento um pouco distorcido
das coisas. Então, a gente acha que muitas vezes tem um julgamento que todo político é corrupto, que geralmente acontece muito no nosso Brasil aí, que a gente vê tantos maus exemplos, né, acontecendo, mas acho que a gente vem com um pensamento um pouco diferente, com a mentalidade de tentar de fazer política diferente e não politicagem, fazer realmente a verdadeira política, que política tem que se respeitar um outro. A minha maneira de pensar é assim, se respeitar como ser humano, mas também tendo as suas ideias respeitadas também, né? Eu acho que isso é o principal, não é por tu ser adversário político que tu tem que ser inimigo ou vice-versa, né? Antes do convite para ser subsecretário, você colocou o seu nome à disposição como vereador. Isso. A gente tinha vamos dizer, um sonho de representar a comunidade de alguma maneira, né? E daí a gente teve o convite pelo partido, então, de concorrer. E eu coloquei meu nome à disposição e acho que fiz, de certa forma, não fui eleito, mas fiz uma boa votação. Acho que se tu vai comparar com a quantidade de candidatos que tinha no município, até então, na localidade onde eu resido, praticamente aos arredores a gente tinha 10 candidatos. Então, se tu vai analisar, são muitos votos divididos, né? Um partido até por querer não deixar alguém ter muita vantagem, vai colocando seu candidato para a política funciona dessa maneira, né? Mas eu acho que com isso quem acaba perdendo é as comunidades, é realmente a população, né? Não que hoje os vereadores não tenham sido bem escolhidos, porque até foram os mais votados, né? Mas eu acho que talvez mais pessoas diferentes teriam oportunidades de mostrar o seu trabalho, de realmente mostrar para a comunidade o que tem capacidade de fazer ou não. Valdemir, o que te motiva? Eu me motiva muitas coisas, a família, que é a principal de todas, né? É o que a gente dá muito valor para isso, então acho que é o carro-chefe, né, da vida da gente. E tentar sempre ser o mais correto possível, tentar fazer as coisas sempre numa linha reta, numa linha certa, porque a gente trouxe isso de casa, né? Ensinamento do pai e da mãe da gente. E até tem uma liçãozinha do meu pai que até meio que... Conta pra gente, por favor. Quando isso foi em 2014, eu fui assumir o Atlético Gaúcho como presidente. E meu pai era uma pessoa que eu trocava muita ideia com ele, sabe? Tipo, tudo que eu ia fazer, eu sempre procurei deixar ele a par e pedir uma opinião dele sobre o que ele achava e tudo. E daí eu cheguei e falei pra ele que eu queria ser presidente, né? Ia colocar meu nome à disposição para ser presidente. E daí ele era uma pessoa muito reta assim nas palavras, ele não tinha meias palavras, ele falava o que realmente ele pensava. E daí ele parou um pouco, pensou, e daí ele falou pra mim: se tu tem vontade, se é teu sonho, faz. Vai te incomodar bastante, ele falou. Só que segue em frente. Só nunca envergonha tua família, né? Tipo, isso é um ensinamento que tipo, eu trouxe pra minha vida dali em diante, entendeu? Porque tudo na vida a gente tem dificuldade, tem horas que dá vontade de jogar tudo pro alto e coisa, mas daí tu para e tu pensa, tu te agarra em certas coisas e tu segue em frente e tu vê que aquele problema nem era tão difícil assim de ser resolvido. Então é algumas coisas que ficam pra gente de ensinamento, né? Você falou há pouco em família, aproveita o momento para mandar um abraço para eles e apresenta também. Eu tenho a minha esposa, Osmilda, tenho meu filho Jefferson, a minha filha Camille, tenho minha neta Taeme, 5 aninhos, e tenho minha nora, a Neuza, então, também minha mãe, também irmãos, tudo um aí ao redor. Um abraço vai para todo mundo. Para todo mundo, coletivo. Valdemir, a tua trajetória até agora envolveu política, envolveu comunidade, envolveu também algumas passagens por trabalhos diferentes. Qual você considera o momento mais marcante ou mais impactante nessa trajetória até agora? Olha, eu acho que em termos da vida é quando chegam os filhos, né? Esse é o momento que a tua vida dá totalmente uma virada, né? Isso muda tudo. Acho que dali em diante minha vida tomou um rumo diferente. E também em termo profissional, sobre trabalho também, todos os momentos, todos os lugares que a gente trabalhou, a gente sempre valorizou muito, porque de certa forma sempre teve um aprendizado em cada um.
Graças a Deus, em todos os trabalhos que eu passei, sempre deixei amigos, sempre deixei as portas abertas, então, para voltar um dia se preciso. Eu acho que então foram todos muito importantes. É uma fase da vida da gente que a gente tem que agradecer muito, porque de certa forma isso ajuda muito profissionalmente, e todos eles ajudaram o ponto que eu cheguei hoje. Acho que não só a política, mas a minha vida profissional contou muito para chegar onde eu estou hoje. Falando sobre a Secretaria de Obras, Viação e Transportes de Teutônia, passamos um ano agora já, começando 2022, qual é a tua expectativa para esse segundo ano de mandato? Olha, a expectativa é muito boa com certeza. A gente tem o apoio da administração, o prefeito Fornec, a vice Aline, sempre estão pessoas que estão do lado de qualquer secretaria, eles sempre se colocam à disposição sempre para ajudar e estão sempre ali. E a gente pegou num ano bem difícil, toda a troca de administração é complicada, a gente sabe disso. Não é que é um motivo para tu reclamar, né, nada. A gente sabe que toda essa troca é complicada. A gente enfrentou muitas dificuldades no começo, que já foi citado em outras oportunidades. Mas eu acredito muito que esse ano vai ser um ano totalmente diferente. A gente já tem a nossa maneira de trabalhar, a gente já está implantando algumas formas diferentes de trabalhar. O pessoal entendeu o nosso espírito, a gente veio para somar, não veio para montar grupos ou político dentro da secretaria. A gente veio realmente para trabalhar, para fazer diferente e, acima de tudo, para trabalhar por Teutônia. A gente não veio ali para fazer por A ou por B, a gente quer fazer o bem para Teutônia, a gente não está olhando para quem fazer, conforme a gente consegue atender as demandas, com certeza a gente vai fazer, a gente vai, acho que até o final do mandato a gente vai ter bastante gente satisfeita com o trabalho da gente. Valdemir, deixa um recado para quem está nos ouvindo agora, seja empreendedor ou seja a comunidade em geral. Olha, eu deixo um conselho assim, sei lá se conselho ou como posso dizer, para as pessoas acreditar sempre nos seus sonhos, que nada nessa vida é impossível se tu tiver dedicação, persistência e acima de tudo, caráter para fazer as coisas sempre da maneira correta. Pode isso demorar um tempo, mas com certeza no futuro próximo vocês vão colher os frutos. Valdemir, muito obrigado pela participação no nosso programa hoje, por compartilhar um pouquinho da tua história com a gente. E até breve. Bruna, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a Rádio Tirol por dar esse espaço pra gente, pra estar contando um pouquinho da história da gente. Talvez me atrapalhe um pouco às vezes no falar, a gente fica meio nervoso um pouquinho, mas a gente deixa um abraço aí para todo mundo e um feliz ano novo aí para todos, que 2022 seja um ano muito bom para todos aí, para as famílias, com muita saúde aí e muito trabalho para todos. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com Valdemir dos Santos Lima, o japonês, subsecretário de Obras, Viação e Transportes de Teutônia. Para você um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.